Bom dia, mulheres lindas! Bem-vindas ao nosso 18º dia de desafio. E eu quero ler para vocês um versículo que muito provavelmente você já escutou em alguma pregação. Mateus capítulo 6, versículo 24 fala assim: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Quando eu falei que provavelmente você já escutou esse versículo em alguma pregação, é porque eu mesma já escutei ele em várias pregações, sobre idolatria, sobre amor a Deus, sobre finanças, enfim, várias pregações. E ele é riquíssimo. Deus, ele é incrível. Num versículo só, você pode tirar princípios e lições para várias áreas. E hoje eu quero falar com vocês sobre prioridades, porque nesse versículo a gente viu que Deus, ele deu escolhas pra gente, amar a Deus ou ao dinheiro. Você tem escolhas, os dois na mesma intensidade, na mesma proporção e na mesma prioridade, não tem como. Por quê? Porque você vai acabar amando mais um e odiando o outro. Isso são escolhas. A nossa vida, ela é feita de escolhas. A gente já falou sobre escolhas aqui e hoje eu quero falar sobre prioridades, que é diferente de escolhas. Parece óbvio, mas a sua prioridade, ela vai dizer quais são as suas escolhas. Por exemplo, se você fala que a sua prioridade é o seu marido e você na sua agenda, olhando a sua agenda semanal, você não passa um tempo de qualidade com o outro, ou seja, aquilo não é prioridade para você. A prioridade não está linkada apenas no tempo que você dedica a ela. Sim, isso é um grau de comparação. A gente consegue ver melhor quais são as prioridades de uma pessoa quando a gente olha a agenda dela. Quanto tempo você dedica aquilo, é sua prioridade? Sim, isso é um grau de comparação muito usado, mas a prioridade principalmente é a posição do que aquela coisa, do que aquela pessoa tem no seu coração. Os homens, eles têm prioridades diferentes das nossas prioridades. Por quê? Porque a cabeça deles é diferente da nossa. Porque Deus fez ele para ter prioridades de homem. Deus fez você para ter prioridades de mulher. Deus ensinou que ele é a nossa prioridade principal. Então Deus, ele está acima de todas as nossas prioridades. Por quê? Buscar a Deus em primeiro lugar. Então Deus, ele vem em cima de tudo. Quando nós casamos e nos sujeitamos a Deus em obediência e submissão à palavra de Deus, nós nos tornamos um com o nosso marido, ele se torna a nossa autoridade na nossa vida. Então, ele assume a posição de autoridade. Deus está na prioridade do meu marido. Então, Deus, ele é a minha prioridade, meu marido é abaixo de Deus. Eu não posso dedicar mais tempo a Deus e esquecer do meu marido. Por quê? Porque ele também é minha prioridade. Mas eu posso dedicar tempo para o meu marido e tempo maior para Deus. Por quê? Se eu estiver muito bem com Deus, eu vou estar muito bem com meu marido. Porque eu estou respeitando a vontade dele, seguindo o que a palavra dele ensina. Quando a gente ama mais a Deus do que ao nosso marido, não tem como dar errado, porque a gente começa a obedecer a palavra dele. O amor está linkado à obediência. Aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. E isso é a prova do nosso amor a Deus. Então, vem Deus, marido e depois filhos. Não inverta as prioridades. Não coloque o seu filho como sua prioridade acima do seu marido. Porque se você fizer isso, o seu casamento vai começar a desandar. Isso parece uma coisa óbvia ou parece uma coisa assim que você sabe na teoria, mas que na prática é difícil. E realmente na prática é difícil, porque uma criança, ela necessita de mais tempo, atenção e cuidados gerais. Mas quem estava antes? A criança ou seu marido? Quem Deus deu para você antes? Seu marido. Quem Deus falou para você se submeter? Seu marido. Então, ele é a nossa prioridade. O nosso marido é a nossa prioridade. Um dia os filhos vão crescer e vão tomar seus caminhos próprios. Quem vai ficar com a gente? Nossos maridos. Então, é eles que precisam ser as nossas prioridades. Cuidado, muito cuidado, porque a inversão da prioridade faz com que você tome decisões erradas. Então, como fazer com que o seu marido seja prioridade?
Os nossos maridos, eles querem se sentir amados, respeitados por nós. Quando eu comecei a namorar o Gabriel, eu percebi de imediato que a primeira linguagem de amor dele é tempo e toque. E qual que é a minha última? Toque. Então, eu tinha que desenvolver aquilo na minha vida. Eu comecei a pedir para Deus, para que Deus colocasse no meu coração um afeto a mais. Quando nós casamos, eu percebi que essa linguagem de amor dele não mudou. O que precisava mudar era a minha maneira de amá-lo nessa linguagem, porque nós vamos mudando quando o tempo vai passando. E aí eu percebi que de manhã cedo ele ama. Quando eu acordo, vou lá e dei um beijo nele. Nossa, ele às vezes ele nem acordou direito, mas quando eu não faço, ele vai lá atrás de mim e dá um beijo e fala bom dia. E ele só consegue começar o dia dele depois desse beijo. É incrível, né? Parece pouco, mas é a linguagem de amor dele. E quando nós casamos, um dos melhores conselhos que me deram foi: Elô, você precisa separar um dia na semana pra ficar com seu marido. Aí você vai falar, um dia é muito tempo. 1 hora, vai tomar um café, uma noite assistir um filme, ganhe um Vale Night sem as crianças. Mas eu falo isso porque fez toda a diferença no nosso casamento. A gente começou a fazer uma agenda, eu quero mostrar pra vocês. Essa aqui é a nossa agenda, nós fazemos elas juntos, né? O Gabriel tem a agenda dele de trabalho, eu tenho a minha agenda pessoal, a minha agenda também de trabalho, e nós temos a nossa agenda de casal. O que é essa agenda de casal? A agenda de casal é onde a gente prepara por primeiro. Então a gente olha a nossa semana e vê qual que é o dia da semana que a gente vai ficar junto. Pode ser uma noite, uma tarde, uma manhã, o que tiver disponível. E aí a gente coloca lá e anota. Se surgir algum trabalho, algum compromisso naquele dia, a gente não marca. Chamar a gente para uma janta, se combinar um aniversário, qualquer coisa que aconteça que caia nesse dia que a gente agendou, que é o nosso dia, a gente não pega, a gente não toma esse compromisso, porque a gente já agendou que é o nosso dia. E fez toda a diferença, porque tem semanas que a gente tá muito cansado, tem muito serviço, é muitas coisas para fazer, mas aquele dia tá lá, reservado. Claro, tem semanas que é impossível, acontece alguma coisa, a gente não consegue ter aquele tempo de qualidade, mas a gente não fica mais de uma semana sem tirar esse tempo. Se você tem sentido no seu coração que você não tá dando conta de fazer tudo aquilo que você precisa fazer e mais colocar o seu marido como prioridade, peça a Deus que te renove e que Ele possa colocar as energias necessárias, o amor necessário no seu coração para que você coloque Ele, sim, como sua prioridade. E eu vou dar um conselho para você: busque a Deus em primeiro lugar. Coloque Deus como sua primeira prioridade e peça para Deus ajustar as outras. Eu não sei qual que é o emprego que seu marido tem, eu não sei qual que é a carreira que ele tem. Independente de onde ele esteja, ore para que as prioridades dele não se invertam. Que ele não coloque a cobiça, o amor ao trabalho, ao dinheiro como prioridade. Que ele saiba quem é a prioridade dele. Deus, você, filhos. Ele respeitando essa prioridade, obedecendo o que a palavra de Deus fala, ele vai ter uma vida mais tranquila e vai ter mais paz. Eu quero orar para você. Se você não tem colocado Deus como a sua prioridade, entenda agora que Ele precisa ser sua prioridade. Se você tem invertido e colocado seus filhos como sua prioridade, eu quero orar com você também. Mas eu quero orar para que o seu coração esteja em ordem, para que tenha harmonia e que o seu marido e você tenham unidade e comunhão. Eu já falei aqui em alguns vídeos também sobre isso, que na comunhão Deus ordena a bênção. Então, se você deseja ser abençoada como esposa, ter a bênção de Deus no seu casamento, é importante, essencial que você entenda o que é prioridade, como colocar ela em ordem e fazer isso já. Vamos orar. Querido Deus, hoje eu venho orar sobre prioridades, porque eu entendo que o Senhor é a minha prioridade. Me ajuda a te buscar em primeiro lugar, antes de tudo. Me mostra como colocar o meu marido antes de filho, trabalho, família, amigos, atividade, lazer, de qualquer outra coisa. Me mostra o que eu posso fazer agora
para mostrar para o meu marido que ele ocupa um lugar importante no meu coração e que ele é a minha prioridade. Eu te oro também para que o Senhor esteja colocando as prioridades do meu marido em ordem. Seja o Senhor dele, o rei sobre o seu coração. Mostra para ele como fazer da tua palavra, da oração, uma prioridade na vida deles. Dê sabedoria a ele para colocar a mim como esposa e os filhos como prioridade no seu coração, antes de trabalho, de lazer, de interesse, de amigos, de qualquer outra coisa. Eu te clamo como esposa, que o Senhor seja prioridade na vida do meu marido, que ele te busque em primeiro lugar, porque eu tenho plena convicção de que se o meu marido te colocar em primeiro lugar, todas as outras coisas da área da vida dele vão se encaixar. Me capacita, mostra qual que é a linguagem de amor do meu marido e como que eu posso amá-lo de uma maneira melhor. Me dá sabedoria para fazer uma agenda e que ele tenha uma posição especial no meu coração. É isso que eu te clamo em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma dica para você. Sente agora, onde você estiver, pegue a sua agenda, olhe a sua semana e veja qual que é o dia que você pode separar para ser o dia que você vai sair com seu marido, que você vai tomar um café, enfim, que você vai ter um tempo de qualidade com ele, que você vai escutar ele, que você vai falar coisas do seu coração, que vocês vão estar um com o outro em intimidade, em comunhão, recebendo a bênção de Deus. Use esse tempo da melhor maneira possível, sem distração, que ele seja a sua prioridade. Essa é a minha dica para você. Que Deus te abençoe e vejo você amanhã.